Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o inversor de frequência CFW500 da WEG. Nós vamos falar um pouquinho sobre a instalação e também nós vamos falar um pouco sobre a configuração. Obviamente que tem uma diversidade muito grande de formas de utilizar esses inversores de frequência. Então tem várias formas de você usar e também de configurar de acordo com aquela aplicação. Então essa forma que eu vou falar é para uma aplicação, porém se nós formos fazer uma outra aplicação, há uma outra forma de configuração. Então nós vamos falar um pouco sobre isso. Essa forma que eu estou falando de configuração é para instalação em uma máquina. No caso nós aplicamos esses inversores de frequência em máquinas, injetoras, para controlar aí a velocidade de um motor elétrico que está acoplado à bomba de óleo principal da máquina aí para gerar os movimentos da máquina. Então é preciso ter um pouco de conhecimento no caso para aplicação em uma máquina aí. Então nós vamos falar um pouco sobre a instalação e a configuração. Eu peguei aqui esse esqueminha elétrico da instalação aqui das entradas analógica e digitais, e a instalação do circuito de potência não muda. Lá no inversor de frequência vai estar marcando lá L1, L2 e L3, que é onde eu vou entrar com a alimentação. Lembrando que para comprar um inversor desse eu preciso passar algumas informações. Normalmente eu passo o seguinte: qual é a corrente do meu motor elétrico que eu vou usar, qual é a tensão de aplicação, no meu caso aqui 380 volts, eu especifico qual é a corrente do motor, qual é a potência, ele é de 20 HP e 15 kW, e qual é a corrente também, para que não tenha problemas aí na aplicação gerando algum tipo de alarme. Então é para 380 volts. Então vai estar marcando L1, L2, L3. Então eu vou entrar com a fase alimentando o inversor de frequência. Onde está o VW, eu vou sair para o meu motor elétrico aí fazendo a alimentação. Obviamente que o motor elétrico no meu caso é 6 pontas, né? Então eu faço o fechamento triângulo aqui do meu motor elétrico, porque esse motor, no caso, nós fizemos uma pequena modificação aí. Ele estava em partida estrela triângulo e agora eu fechei ele apenas em triângulo. Se você quiser entender mais sobre a estrela triângulo, nós temos outros vídeos aí. Nós vamos deixar aí para que você possa entender um pouco sobre o estrela triângulo. Então a alimentação do inversor de frequência L1, L2, L3, eu vou entrar com as três fases 380. Aqui eu já tenho na máquina lá um disjuntor motor de proteção aqui do motor e do inversor aí. Caso dê uma sobrecarga aí, ele venha desarmar. Obviamente que se der uma sobrecarga no motor, o inversor gera um alarme aí, interrompendo aí a corrente elétrica para o motor. E o VW vai para o motor elétrico. Então aqui é tranquilo. A circuito de potência, acredito que não tenha nenhuma dificuldade aí para a instalação. Mas nós vamos falar aqui do circuito de comando, que é o que faz aí o controle de velocidade desse motor elétrico. Nesse caso eu tenho pelo menos 2 circuitos aqui. E nós vamos falar da forma que eu configurei. Aqui eu coloquei para habilitar a geral do inversor. Quando fechar esses contatos aqui, ele entra em modo RUN ou em modo RUN. Acho que em modo, eu sempre falo em modo RUN, R-U-N.
Aí seria para habilitar, no caso eu configurei para habilitar a geral do inversor. E a entrada, aqui seria a entrada digital para habilitar o inversor. E a entrada analógica, aqui eu estou injetando um sinal de 0 a 10 volts. No caso eu não estou usando o potenciômetro. Eu estou injetando o sinal direto do CLP. Já tinha um sinal disponível lá de 0 a 10 volts para o controle de velocidade aí de uma válvula. Em que eu estou usando, eu desabilitei essa válvula e agora eu estou controlando a velocidade da máquina pelo inversor de frequência. Então aqui eu estou vindo direto do CLP com um sinal de 0 a 10 volts. Então aqui seria a entrada digital. Eu saio do 17 aqui que é o GND. Eu não coloquei aqui o D porque quando eu clico aqui para colocar os 3 dígitos só cabe apenas 2. E aqui é DI1, que seria o número 1, e o 17, o GND, que vai estar é o mesmo que está marcando aqui. O 1, que é o DI1, e o 17, que é o GND. Então eu fecho o circuito aqui e eu habilito geral. Tem outras formas de configurar também aqui. No caso eu estou usando apenas uma entrada digital. Eu não estou usando mais. Obviamente que tem mais entradas digitais aqui que pode ser configurado de formas diferentes. Por isso que eu estou falando da configuração conforme a aplicação. E aqui no 6 e no 8, o 6 é o AI1, ou seja, no 6 e no 4, o 6 é a entrada AI1 e o 4 também é o GND. Aqui ficou como 0 volts, mas é GND. Vamos aqui ao esqueminha novamente. Veja que o 6 é o AI1 no 6 e o 4 GND. Então eu venho com os dois fios do CLP que está vindo lá do CLP, o GND que veio do CLP, o 0 volts, eu entro no 4 e o sinal aí que vai vir de 0 a 10 volts no 6, que seria o positivo aí que está vindo do CLP no 6. Então é essa a instalação do circuito de comando aí. E eu estou vindo do CLP. Aqui eu estou dizendo da página do meu esquema elétrico, está em outra página lá, na página 21 do meu esquema elétrico. E aqui eu coloquei uma pequena legenda das configurações que eu coloquei. No P0101 eu coloquei 1, no P0102 1, ou seja, essas configurações aqui que eu modifico lá para conseguir fazer o meu controle aí pelo inversor de frequência. Então nós falamos do circuito de comando de potência do inversor, nós falamos do circuito de comando, que é o que está aqui. Eu estou fechando aqui do GND para o 1. Obviamente que esse KA1 é um contato aberto de um relé que já existe lá nessa máquina. Eu posso configurar isso aqui de uma outra forma diferente. Eu posso colocar um outro botão aqui para habilitar ou uma outra função da máquina para habilitar. Eu estou usando aqui um contato aberto de um relé que está ligado ao botão de emergência, às portas. E também um outro que está ligado ao relé de segurança da cortina de luz. Ou seja, eles cortam o sinal de habilitação ou de habilitar o inversor de frequência. Eles desabilitam quando interrompe as portas, abre as portas, o botão de emergência ou cortina de luz. E também, obviamente, que quando abre uma porta ou interrompe a cortina de luz, o CLP para de injetar o sinal também, de 0 a 10 volts. Então nós falamos do circuito de potência lá, falamos aqui do circuito de comando. E nós vamos falar da configuração que nós usamos. Nós vamos falar da configuração que nós usamos aí para o inversor de frequência. Conforme essa aplicação.
Os primeiros parâmetros é de leitura, né? Aqui ele fala sobre acesso aos parâmetros. Caso eu queira entender mais sobre esse acesso aos parâmetros, tem deles que pede uma senha, tem deles que não pede senha. Ele está dizendo que acesso aos parâmetros, o P00 já é 0, então se eu quiser entender mais sobre isso, eu clico aqui e então ele já vai falar um pouco sobre os parâmetros. No caso eu não modifiquei senha nenhuma, eu também não entro com senha, não faço modificação nenhuma, eu deixo conforme o padrão de fábrica aí. Não gosto muito de modificar a senha para que se entrar algum outro eletricista, ele não fique aí sem conseguir fazer nada no inversor de frequência porque alguém modificou a senha. Então, mesmo se eu modificasse, eu ia registrar essa senha no esquema elétrico da máquina ou algo similar para que as pessoas consigam ter acesso à senha. Então, nós instalamos numa máquina, numa injetora. Nós então vamos controlar a velocidade dessa máquina através desse inversor. Obviamente que cada aplicação tem a sua configuração. Então nós vamos falar da configuração conforme a nossa aplicação. Então os primeiros parâmetros aqui são de leitura. O primeiro parâmetro que eu vou modificar nesse inversor é o parâmetro de aceleração e desaceleração. Só uma correção aqui, é o P100 e o P101. Nós falamos aqui que é o 101 e o 102, não, está errado aqui. É o 100 e o 101. Então, tempo de aceleração no P100 está 10 segundos e o tempo de aceleração no P101 também está 10 segundos. Ou seja, se eu estou controlando a velocidade de uma máquina com inversor de frequência, então eu não posso deixar essa aceleração e essa desaceleração em 10 segundos. Eu preciso baixar esse valor. Então, nesse P100 e no P101 eu vou colocar 1 segundo de aceleração e 1 segundo de desaceleração. Por que eu não vou colocar menos de 1 segundo? Eu fiz um teste nesse inversor, eu coloquei 0,5 e ele deu o alarme F00 ou F022. Por quê? Porque a aceleração e desaceleração está muito baixa. Então eu não posso deixar um valor muito baixo porque eu vou acabar gerando aí uma falha no inversor de frequência. Eu vivenciei essa questão na prática. Eu estava usando um inversor Toshiba como teste, que eu tirei de uma outra máquina para teste. E o inversor Toshiba ele estava atuando com 0,5 de aceleração e desaceleração. Eu configurei o mesmo nesse da VEG e ele deu esse alarme aí 0F022. Então ele está falando aí sobre a frenagem CC e tal, só que na verdade é aceleração e desaceleração muito baixa. Então eu deixo 1 segundo. Os próximos parâmetros eu não mexo, todos ficam como estão. Obviamente que isso é de acordo com a aplicação. Ele tem, aqui é muito interessante também aqui a multivelocidade. Se nós tivermos aí a oportunidade de falarmos sobre multivelocidade, que nós usamos aí com o CFW300 para controle aí de uma talha, nós usamos esse multivelocidade. Se nós aí lembrarmos as configurações, nós vamos fazer um vídeo desse outro inversor. Mas para essa aplicação, nós mudamos aqui apenas o parâmetro P033, que é a velocidade mínima. Aqui está como 3 Hz, eu coloco 0. E no P134, eu coloquei 70 Hz. Então, ele vai trabalhar de 0 a 70 Hz. Obviamente que
o meu CLP está injetando um sinal de 0 a 10 volts nessa entrada. Então, o que acontece? Quando ele injetar aí o 10 volts, qual vai ser a minha frequência? Vai ser os 70 Hz, porque eu limitei de 0 a 70 Hz. Se eu colocar aí a frequência máxima de 60 Hz, então quando ele injetar 10 volts, a minha frequência vai ser 60 Hz. Então, é mais para nós entendermos isso. Então, os demais parâmetros aqui eu não alterei. O próximo parâmetro que nós alteramos aí, vamos ver o 200. Nós não alteramos mais nenhum outro parâmetro, só esses 4 a princípio, que seria a aceleração e desaceleração segundo a frequência máxima, a frequência mínima 0 e a frequência máxima 70 Hz. Obviamente que se você quiser com uma frequência diferente, também é só colocar. Parâmetro 200. Tá, o 200 você está falando da senha, eu não fiz nenhuma alteração. Então, eu não gosto de fazer alteração em senha. Função 223. Vamos ver os próximos parâmetros. Então eu configurei velocidade máxima e velocidade mínima e aceleração e desaceleração. Agora eu vou configurar também a porta digital e a porta também analógica. Eu vou configurar as portas analógica. Por exemplo, aqui no 221, no 221, a referência. Quando ele está falando em referência, seria a referência do controle de velocidade, ou seja, eu estou usando a entrada AI1. Então, nesse parâmetro aqui eu coloco 1 porque eu estou usando aqui a porta analógica AI1 para injetar o meu sinal de 0 a 10 volts. AI1 seria na porta 6. Aqui no Born 6, AI1. Então eu coloco 1, a referência para a porta analógica. Aqui no caso no 233, como eu já vou usar a porta analógica, eu não vou fazer nada via local, ou seja, no 220 aqui eu também uso sempre remoto. Eu não vou usar o teclado lá para fazer nenhum controle de velocidade, nem habilitar o inversor. Eu vou fazer tudo remoto. Então aqui no 220 eu coloco sempre remoto. No 221 eu coloco 1, que eu vou controlar pela porta AI1, que seria, eu vou injetar o sinal de 0 a 10 volts nessa porta. No sentido de giro, eu apenas vou habilitar o inversor. No caso aqui, se eu tiver alguma dúvida, eu já coloco aqui a seleção de giro local. Eu já coloco que vai ser sempre pela entrada digital. No meu caso lá eu só vou habilitar o inversor, mas eu coloco aqui tudo pela entrada digital. Mas eu vou usar o controle remoto. Eu vou usar remoto. Não é que vai usar um controle. Eu vou o próprio comando elétrico da máquina, que ele vai habilitar o inversor e também vai injetar o sinal de 0 a 10 volts. Aqui na função da saída, ou seja, a função da entrada analógica, o sinal, eu coloco 0, na verdade já está 0, obviamente que se tivesse outro valor, eu preciso colocar 0, que seria o meu controle de velocidade.
entrada analógica AI1. Vai ser o meu controle de velocidade. É aquele que nós especificamos lá no esquema elétrico. Ele está falando sobre esses parâmetros aqui, foi aquele que eu falei, né? O 233 no 4, o 223 no 4, o 224 o 1 e o 225 2. E no caso eu faço tudo pelas portas digitais, eu não faço nada pela IHM do inversor. Para os controles de habilitar o inversor e também de velocidade. No sinal de entrada AI1 também já está aqui, que seria tá zero, que seria de 0 a 10 volts. Então nesse parâmetro P0233 está falando sobre a entrada analógica, a entrada de sinal do AI1 está zero, porque eu já estou dizendo que ele vai receber um sinal de 0 a 10 volts aí na sua entrada analógica. Então a entrada analógica já está configurada aí. Nós vamos agora configurar a entrada digital, que seria a DI1. Veja que essas outras entradas aqui eu não vou configurar nenhuma, porque eu só estou usando apenas a entrada analógica AI1. Então já configurei aí. Agora eu vou configurar a entrada digital DI1. Tá aqui. Então no parâmetro P0263 está falando sobre a função da entrada DI1. Então eu coloco como 2, habilita geral, ou seja, o inversor, quando fechar aqueles dois contatos lá que eu mostrei no meu esquema elétrico, o inversor ele é habilitado, ele entra em modo RUM, ele fica habilitado aí. A hora que ele receber o sinal de 0 a 10 volts, ele já acelera o motor elétrico. Então, no caso aí, habilita geral. Eu poderia usar uma outra função, mas no caso eu coloco só habilita geral, assim ele funciona perfeitamente. Vamos ver mais dois parâmetros, que na verdade já está configurado esses outros parâmetros que nós vamos ver. Veja que a maioria dos parâmetros já vem configurado. Como por exemplo a tensão de alimentação do inversor, eu já falo que se eu vou aplicar 220 ou 380, então quando eu vou comprar, na hora da compra já preciso especificar isso aí, qual vai ser a tensão. Veja, tá vendo? Está falando aqui conforme o modelo do inversor. Então eu já compro o modelo de acordo com a tensão que eu vou aplicar, se é 220, se é 380 ou se é uma outra tensão. Então já está especificado aí. Depois ele vai falar alguns parâmetros sobre o motor, corrente nominal do motor, que isso aqui na verdade difícil, nem sempre eu altero, porque eu já deixo com uma corrente que veio programada aí no inversor de frequência. A tensão do motor também é conforme a tensão que eu comprei aí, o inversor de frequência, porque se eu estou aplicando 380 no inversor, ele vai aplicar a mesma tensão no motor elétrico, aí até 380 volts. A rotação nominal do motor elétrico, que é aquela que está na placa, às vezes eu nem modifico, mas tem a corrente, o RPM lá do motor elétrico, então é só inserir nesse parâmetro. E a frequência do motor, se é 60 ou 50 Hz. Aqui a potência do motor, no caso do inversor, esse inversor ele já vem configurado conforme o modelo, mas o meu motor é de 20 HP. Então ele já veio aqui configurado como 17 no parâmetro 404. Então essas questões aí não me preocupo configurando. Obviamente que eu vou observando se está
se está de acordo com o meu motor elétrico. Se não está, eu faço o ajuste de acordo com o meu motor elétrico. Então, os demais parâmetros eu não modifico. Deixo da forma que está. Veja que tem aí quase tem mais de 1000 parâmetros, né? 1059 parâmetros aí. Depois aqui vem as falhas, né? Aí vem as falhas que quando dá alguma falha, veja que se eu colocar 0.5 vai dar essa falha lá na tela do inversor de frequência. E aqui vai falar sobre as possíveis causas, mas no caso era apenas aceleração e desaceleração que eu coloquei ponto 5, ou seja 0,5. E na verdade tem que deixar um pouco acima, eu deixei com 1 segundo para que ele faça aí aceleração em 1 segundo e também desacelera em 1 segundo, para que não dê essa falha F0022. Então esse foi o vídeo aí que nós fizemos sobre esse inversor de frequências CFW500 da WEG. Beleza, pessoal? Um abraço e até mais.